Pai do Senhor, irmã Maiara, Vinícius. Pai do Senhor, Ângela, Aninha. Paulo. Pai do Senhor, irmã. Tem uns irmãos aqui que entram com o nome abreviado, eu não sei nem quem é. E a fotinha aqui é tão miúda, não dá nem pra gente saber. Lana. Pai do Senhor, Camila. Aos irmãos, as irmãs que estão chegando. A gente vai já começar a nossa live, nosso devocional, na verdade, né? Mandiana, Pai do Senhor. Onze cinquenta e quatro. Já a gente vai dar início. Eulidânia. Pai do Senhor, irmã. Uns irmãos que estão chegando, vai dizendo se o áudio aí tá bom. Se não tá com nenhuma interferência. A Natália, Pai do Senhor. A Paulinha, Pai do Senhor, Paulinha. Tenho uma novidade para te contar, Paulinha. Depois eu mando no zap para ti. Ana Paula, Camille, Pai do Senhor, tá ótimo. Bom. A irmã Renara, Pai do Senhor, irmã Renara. Já está imaginando? Eu vou dizer, lá para 10 horas da noite eu mando para ti. 10 horas daqui, né? Aí vai estar um pouco mais tarde. Irmã Vanessa, Pai do Senhor. Irmã Ana Paula, Pai do Senhor. A Ju. Um ansioso você mata só na curiosidade. Rosângela, Pai do Senhor. Vanessa, mais uma vez. Vamos já começar. Aqui 11h57. Flaviane, Pai do Senhor. A Maria. Amém. Mando sim.
Kessinha, Kessiane, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Flávia, Flaviane, Maria Clara, Raquel, Kelly Diane, Pai do Senhor, Irmã Carla, a Régia, Pai do Senhor, irmão Alessandro também, Pai do Senhor, chegando agora, Marcela Emanuel, Tailane, Pai do Senhor, vamos já dar início. A Joyce, Pai do Senhor, o irmão Ismael também, Pai do Senhor, um abraço. A Eubênia, Pai do Senhor também, amém. Rebeca, Pai do Senhor. Já temos algumas pessoas aqui e já estamos no nosso horário, 12 horas. A gente vai começar mais um devocional. Pai do Senhor, irmã Márcia. A irmã Paula pede oração pela cirurgia do pai dela. Amém, irmã. A gente já está orando. Eu acho que foi a irmã que mandou lá no grupo, não foi? Da igreja. A gente já está nesse propósito. Amém? Pai do Senhor. Irmão Sandro. Aí o irmão Sandro recebendo a paz do Senhor da Vanessa. O irmão Arlino, Pai do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos dar continuidade ao nosso devocional que a gente tem feito. São 40 dias com propósito. Eu acredito, não sei, eu não me recordo agora se a gente vai ter um dia a mais, mas via de regra serão 40 dias, certo? Seguindo aquele livro que a gente está utilizando ele como base, como referência. Na verdade é como referência, base para nós é sempre as Escrituras. A gente utiliza esses livros como referência. E o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, é um livro que tem muito a agregar à nossa vida. Então a gente está tirando as reflexões desse devocional a partir desse livro, Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren. E a gente está aí nessa jornada há alguns dias. Hoje é o 6º dia da nossa jornada, do nosso devocional. O tema que a gente vai tratar hoje é: a vida é uma atribuição temporária. A vida é uma atribuição temporária. E a gente tem alguns textos bases para a gente poder fazer a leitura. Pelo que eu observei, todas as citações que o pastor Rick Warren utiliza nesse livro é da NTLH. O que é a NTLH? Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Você tem a Almeida, Revista e Corrigida, que é aquela mais comum que a gente utiliza, que a gente vê. E a gente também tem outras versões de traduções. Essa é a NTLH. Então, caso você esteja acompanhando na sua Bíblia e a tradução que a gente faça aqui da leitura for diferente da sua, saiba que é por conta da tradução. A nossa tradução que nós estamos utilizando aqui, baseada no livro, é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NTLH, certo? Para dar início, vamos iniciar com a palavra de oração. Amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui para te darmos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede.
para louvarmos e bendizermos o Teu nome neste mundo. Queremos desde já, Senhor, humildemente Te pedir a Tua presença em nossas vidas, que o Teu Espírito tenha a liberdade de falar aos corações de cada um que vai participar dessa live ou que futuramente irá assistir, que em nome de Jesus o Senhor possa se fazer presente na vida deles e que o Teu Espírito possa falar profundamente ao coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, jovem, velho, a todos aqueles que forem alvos da Tua graça, que assim o seja. Em o nome de Jesus te oramos e te pedimos. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, os irmãos que estão chegaram um pouco depois aí, eu já dei aí a paz do Senhor a alguns, vocês que estão chegando, a paz do Senhor mais uma vez. Só repetindo, hoje nós estamos no nosso 6º dia do nosso devocional. O tema de hoje é: a vida é uma atribuição temporária. A vida é uma atribuição temporária. O que nós queremos pensar hoje, né? O que é que nós queremos refletir? Os devocionais, eles são para isso. Às vezes a gente não tem o hábito de ter um devocional por conta própria, vamos dizer assim. Às vezes a gente até começa, mas por um motivo ou outro, às vezes a gente acaba deixando de fazer o devocional, quando é somente a gente, de maneira pessoal. Agora, quando nós temos um devocional, como a igreja tem proposto nesses dias, um devocional coletivo, onde todos podem participar, onde todos podem ser edificados, assim o queira, é muito mais proveitoso, porque você consegue desenvolver, de certa forma, uma disciplina que, se fosse para ter sozinho, talvez você não desenvolveria. E às vezes a gente fica meio perdido, como é que eu vou fazer o meu devocional? Essas lives estão sendo muito proveitosas para nos apresentar exemplos de devocionais e de como nós devemos fazer uma reflexão. Saiba de uma coisa, a vida do cristão ela é feita de reflexões. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós somos incumbidos, nós somos ordenados a nos examinarmos, a fazermos reflexões. A palavra de Deus diz também que bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós somos convidados e mandados a refletirmos constantemente. Isso é muito bom e isso é muito proveitoso. Esse devocional tem esse propósito de fazermos uma reflexão sobre temas que são pertinentes à nossa vida, à vida cristã, e tratarmos desses assuntos à luz da palavra de Deus, a fim de que nós sejamos mais edificados, fortalecidos e que nós possamos progredir de maneira proveitosa e frutuosa no convívio do lar cristão, do propósito e do ministério que Deus tem nos dado. Amém? Como foi dito, o nosso tema hoje é a vida, ela é uma dádiva, é uma atribuição temporária. Como a gente pode perceber por esse tema, nós vamos tratar hoje sobre a brevidade da vida. A brevidade da vida terrena, não de qualquer vida. Nós vamos falar sobre dois tipos de vida, da vida terrena e da vida eterna. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de entrarmos em si nesse assunto, eu gostaria de fazer uma lembrança, uma memória. Você que já fez lá o seu ensino médio, né, ou que está fazendo, concluindo, você já deve ter visto aquela disciplina lá de física. E lá em física você aprendeu muitos conceitos esses que provavelmente, assim como eu, nem lembramos mais, né? Nem sabemos qual é a funcionalidade, mas a gente aprendeu muitos conceitos, é evidente que sim. E um conceito que eu queria chamar a atenção hoje, para a gente poder partir dele, fazer uma reflexão sobre esse tema que a gente está tratando hoje, é o tema do referencial. Lá em física, quando você estudou, por exemplo, sobre deslocamento, aí você falou sobre ponto material, corpo extenso, né?
falou sobre movimento, repouso e também tantos outros temas. Mas um tema que eu gostaria de lembrá-los é a questão do referencial. Basicamente, o que é o referencial? O referencial é sempre um ponto de vista. E como alguém já disse, todo ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Todo ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Como assim, irmão Carlos? Toda vez que você estabelece um ponto de vista, você estabelece esse ponto de vista a partir de um referencial. Então, eu tenho o meu ponto de vista. E qual é o meu referencial? É do lugar onde eu estou. Da onde eu estou, de onde eu me encontro, seja isso o ponto de vista social, seja isso o ponto de vista geográfico, seja isso o ponto de vista ideológico. É da onde eu estou que eu enxergo o mundo. O referencial é o local, o lugar aonde eu estou ou aonde eu me encontro, certo? A partir desse ponto de referencial é que eu reflito acerca das outras coisas, é que eu observo as demais coisas que estão fora de mim. Quando eu falo de ponto referencial, quando eu falo de referencial, eu estou falando isso para que você entenda o seguinte: nós vivemos uma vida que nós chamamos, e a Bíblia descreve assim, como a vida terrena. E quem vive essa vida terrena, normalmente trata essa vida como um ponto de referência, como referencial para enxergar toda as relações, todos os sentimentos, todas as atitudes. E quando você escolhe um referencial, você às vezes exclui outros referenciais. E quando você exclui aquele outro referencial, você deixa de enxergar a situação, os problemas, as atitudes, os movimentos por uma outra vista ou por um outro ponto de vista. O que é que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista terreno, nós sempre temos a noção de que as coisas muitas vezes são muito maiores do que elas realmente parecem ser. Vou dar um exemplo. Para quem está ansioso por alcançar um determinado objetivo na vida, enquanto aquele objetivo não se concretiza, você tem a ansiedade cooperando para que aquela dimensão de tempo ela se torne muito maior do que ela é. Vou dar um exemplo. Imagine que você está ansioso por ter uma casa própria. E digamos que você já deu a entrada nos papéis, que você já fez a burocracia e falta apenas uma assinatura, a assinatura de alguém que deve vir para fazer esse trâmite legal. E você, naquela ansiedade de ir logo para sua casa, de assumir aquele bem material que você tanto almeja, você conta segundos e minutos como se fossem eternidades. Aquilo ali cria aquela ansiedade e você diz: meu Deus, está demorando demais, só que só passou um minuto. A dimensão temporal ela aumenta quando você está ansioso. E quando você passa também por dificuldades na vida, essas dificuldades, vistas do ponto de vista terreno, ela sempre parece ser maior do que ela realmente é. Como assim, irmão Carlos? Quem está passando por um momento de luto, um dia é uma eternidade de angústia, de tristeza. Cada momento, cada segundo, cada minuto parece uma coisa que não tem fim. Quem está passando por uma aflição, um sofrimento, seja lá de qual natureza, é sempre muito doloroso. Eu me lembro que quando eu tive que fazer uma operação de apendicite, eu fiquei uma semana internado no hospital, porque tinha algumas complicações, e aí eu tive que passar um pouco de tempo lá. E quando foi no domingo, eu fui internado na segunda, quando foi no domingo, o médico apareceu para poder fazer um diagnóstico lá e me perguntou naquele momento se estava tudo bem, se eu estava sentindo alguma dor, se estava tranquilo, se dava já para ir para casa. E eu tinha passado uma semana extremamente aflito, porque é um lugar que não é um bom lugar para se estar, não é férias. Estar no hospital, no leito de cama,
não é férias. Então você conta os minutos, os segundos, a ansiedade bate, você se acorda pela madrugada e você não vê a hora de voltar para casa. Eu tinha tanta vontade de vir para casa que mesmo com dores eu disse a ele, não, eu tô ótimo, tô doido para ir para casa. Aí ele disse, pronto, então tá liberado. Não perdi o tempo, liguei para minha mãe para ela providenciar um transporte e aí ela já providenciou, vim embora porque eu queria estar na minha casa. O que eu quero lhe dizer é que quando a gente olha as coisas deste mundo do referencial terreno, do ponto de vista da vida terrena, as coisas às vezes parecem muito maiores do que elas realmente são. Então você olha para a aflição, olha para a tribulação, olha para o deserto que você está passando e você pensa que ele é muito maior, muito mais duradouro do que ele realmente é. O que eu quero chamar a sua atenção hoje, o que eu quero fazer como convite, é você mudar o ponto de referência. É você usar um referencial diferente. Não olhar para as coisas deste mundo a partir do referencial terreno, mas a partir do referencial eterno, da vida eterna, da vida celestial, da vida com Deus. Porque quando a gente muda o referencial, a visão da gente também muda. E a gente começa a enxergar coisas que não enxergávamos antes. Antes começamos a ter referenciais que não tínhamos antes. Então, enquanto você está bitolado, olhando para as coisas deste mundo, elas parecem serem muito mais cruéis, muito maiores e muito mais desafiadoras do que elas realmente são. Agora, quando a gente observa, quando a gente para observar a partir do ponto de vista da vida eterna, a dimensão da nossa vida ela começa a mudar. E o problema que nós enxergamos hoje tão grande, tão difícil, tão desafiador, passa a ser uma coisa muito menor diante da grandeza da glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que as tribulações, as lutas deste presente século não são para comparar com a glória que há de ser revelada. O que Deus tem preparado para os seus, aqueles a quem o ama, é tão grande, mas é tão grande, tão maravilhoso, que quando visto do ponto de vista da vida eterna, a gente olha e vê aquela grandeza tão maravilhosa, tão majestosa, que as nossas lutas passam a ser nada. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o nosso coração está aflito, está atribulado, porque nós estamos olhando para ele do ponto de vista terreno. Mas nós temos que entender o seguinte, que a palavra de Deus nos ensina que esta vida, ela é passageira, é temporária, ela vai se esvair, ela vai fugir de nós como um fôlego, um sopro qualquer. É como uma flor que hoje nasce, desabrocha e logo murcha. Essa vida terrena pode estar sendo difícil, pode estar sendo dolorosa para você, e eu sei que isso é complicado de se falar, mas eu quero te dizer o seguinte, que do ponto de vista da vida eterna, toda a grandeza, toda a glória de Deus supera infinitamente toda luta, toda tribulação, toda tristeza, toda angústia. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Moisés, quando subiu naquele monte para receber os mandamentos do Senhor e transmiti-los ao povo, ele passou ali 40 dias. Meus irmãos, ele não tinham que comer, ele não tinham que beber ali. Ele não levou mantimentos para passar 40 dias. Ele pensava que ia voltar no mesmo dia, mas ele foi, e a Bíblia diz que quando ali ele chegou a Shekinah, a glória de Deus desceu naquele monte, e aquele monte foi envolto de uma nuvem tão gloriosa, que manifestava a presença de Deus naquele lugar. Quem estava fora ficava abismado, ficava estarrecido, ficava como que fora de si diante da grandeza de tudo aquilo. E Moisés, que estava ali dentro, ele tinha uma atitude diferente, uma atitude maravilhosa. Aquele homem não foi preparado para passar 40 dias de jejum.
Humanamente isso é extremamente desafiador. É muito difícil que um ser humano comum, ele tenha essa habilidade de passar 40 dias sem comer e sem beber. Mas Moisés passou. E por que ele passou? O texto explica. É só observar os detalhes. A Bíblia diz que naquele monte, meus irmãos, não tinha pão, não tinha água, não tinha cordonizes, não tinha maná. Mas naquele monte tinha a glória de Deus. Deus manifestado, a presença do Deus vivo naquele lugar. E meus queridos irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, toda tribulação externa, toda luta, toda adversidade, toda necessidade que parece ser muito grande para nós, ela se acaba em nada. Porque a presença de Deus supera todas essas coisas. Ela nos enche da sua graça, ela nos enche do seu poder. E nós passamos 40 dias, 50, 60, o tempo que for, porque a presença de Deus nos sustenta e nos supre com redundância e abundância de poder. A presença de Deus é maravilhosa. Só há uma forma de explicar por que Moisés suportou tanto tempo ali sem comer e sem beber. A presença de Deus. Ele estava envolto da presença de Deus. E é por isso que Apocalipse diz que quando nós estivermos mais uma vez na presença do Senhor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá enfermidade, porque a presença de Deus acaba com todas essas coisas. Elimina todas essas coisas. Então, meu querido, minha querida irmã, não olhe para esse problema, não olhe para a sua vida apenas do ponto de vista terreno, olhe do ponto de vista celestial, olhe do ponto de vista da vida eterna. A minha vida é difícil, eu passo por muitas lutas nessa vida, eu sei, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor te diz, um dia toda lágrima será enxugada do teu rosto. Um dia toda lágrima será enxugada do teu rosto. Sabe o que é isso? Não haverá pranto. Tudo aquilo que te incomoda, te aflige, te perturba, vai ser eliminado. Deus vai te consolar eternamente. O que eu quero chamar a atenção para a tua vida hoje é que nós temos uma vida temporária. E nós temos que parar de olhar para esta vida como tudo aquilo que nós podemos alcançar. Porque eu ainda não obtive a minha casa. Porque eu ainda não obtive o trabalho que eu tanto queria. porque eu ainda não concluí a faculdade. Meu irmão, não liga para essas coisas. Continua lutando, continua lá batalhando, labutando, mas sempre com a visão da vida eterna. Se eu não alcançar a minha casa aqui, se eu não conseguir uma casa, no minha casa, minha vida, não tem problema, porque minha casa e minha vida será no céu de glória. Na eternidade eu sei que o meu Jesus já preparou uma morada, porque Ele disse, eu vou para o Pai preparar-vos morada, porque aqui não é nossa morada. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós estamos em terras alheias. Isso aqui não é nosso, irmão. Tudo aquilo que nós construímos aqui vai ficar por aqui, vai ser destruído com esse mundo. Nada trouxemos para este mundo e dele nada levaremos. A única coisa que nós vamos receber depois da morte é o que plantamos nesta vida. Porque a Bíblia diz, olha, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso colherá. E a plantação, ela é facultativa. Você escolhe o que você planta. Agora, a colheita não é. A colheita é obrigatória. O que é que eu quero dizer com isso? Você vai escolher a semente que você vai plantar aqui nessa terra. E o fruto você vai colher na vida eterna. A semente que você escolher aqui é o resultado da vida eterna que você vai ter. Se você plantar corrupção, a Bíblia diz que você vai colher o quê? Castigo eterno.
Agora, se você plantar uma vida de devocional, uma vida devota ao Senhor, uma vida dedicada aos princípios, aos valores, a ganhar almas para o Senhor, para trabalhar pelo progresso da igreja de Cristo, lutando contra o mal, atendendo os necessitados, se você escolher essa semente, o fruto dessa colheita se chama vida eterna. A primeira coisa que eu quero que você lembre é que a nossa vida aqui é passageira, é temporária. Mas essa vida temporária e passageira determina a nossa eternidade, a nossa vida eterna. Como nós vamos progredir, como nós vamos caminhar hoje, é que vai determinar o nosso futuro. E como eu disse, quando a gente olha para as coisas do ponto de vista terreno, a gente tem o leve engano de achar que as coisas são maiores do que são realmente. E aí muitos, às vezes, não se voltam para o Senhor porque acham que tem o tempo todo do mundo para fazer isso. Mas isso é loucura, meus irmãos. Diz a palavra de Deus que Jesus contou um provérbio que falava de um homem que queria acumular muitas riquezas. E ele criou celeiros, ele acumulou bens, ele acumulou toda a riqueza que ele poderia ter. E quando obteve tudo aquilo, ele disse para si mesmo: agora deita e descansa e desfruta de tudo que você construiu. A Bíblia diz que o Senhor falou àquele homem naquele mesmo dia: louco, hoje mesmo o Senhor vai requerer a tua vida. E o que tu tem? Para quem será? Meus queridos irmãos, correr desesperadamente por bens desta terra é correr por coisas vãs, coisas que não têm força, coisas que não têm vigor, coisas que são inúteis. Porque, como disse o C.S. Lewis nesse livro, Cristianismo Puro e Simples, ele diz que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Não vai nos servir lá na vida eterna. Por isso nós temos que parar e observar, hoje a nossa vida é passageira. Segundo, nós não devemos nos apegar com tanta força às coisas deste mundo. E terceiro, apesar dessa vida ser passageira, apesar da palavra de Deus dizer que não é para nos apegarmos em demasia a esta vida, a Bíblia diz que nós temos um propósito nessa vida. Nós estamos aqui, meus irmãos, com um propósito. E digo isso para que você não pare e diga o seguinte: ora, se a vida é passageira e se nada dessa vida é realmente valioso, então vamos fazer como os essênicos, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não é isso. O apóstolo Paulo fala dessa heresia como algo destruidor. Nós temos que entender sim que esta vida é passageira, temos que entender sim que as coisas desta vida também são passageiras e não devemos nos apegar a elas em demasia. Mas nós também temos que entender que não estamos aqui por acaso, temos um propósito, Deus colocou um propósito na sua vida. E o propósito de Deus foi te transformar em um embaixador de Cristo. E você sabe o que é que faz o embaixador? Ele representa um governo, ele representa um reino, ele representa toda uma nação. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que entender que nós estamos nessa terra com um propósito. O propósito de representarmos os valores, os princípios, os desígnios e os propósitos de Deus aqui nesta terra. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo para a pregação do Evangelho, para o anúncio das boas novas, porque este mundo está em guerra e Deus enviou seus embaixadores para proclamar a paz, para dizer: venham benditos do meu Pai para a morada eterna que eu vos preparei. É assim, meus irmãos, que nós devemos agir. Entender que este mundo é passageiro, entender que não devemos nos apegar em demasia às coisas deste mundo, mas mais importante, entendermos que estamos aqui com um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida, e o propósito é que você seja um embaixador, que você seja um representante de Deus, e que você entenda que um dia o nosso rei vai dizer:
É hora de convocar os embaixadores, as embaixatrizes. É hora de convocar aqueles que eu enviei ao mundo. É hora de recolher as tropas. É hora de recolher os soldados do Senhor Jesus. E a trombeta soará. E os embaixadores e embaixatrizes de Cristo ouvirão essa trombeta trocar e serão recolhidos para a vida eterna. Meus queridos irmãos, esta vida é uma vida breve, é uma vida passageira, mas o que Deus tem preparado para nós é eterno, é maravilhoso, é infindável. Eu quero te dizer nesta tarde que você volte o seu olhar para um outro referencial. Não olha para a tua dor, não olha para essa luta que tem te angustiado. Não deixa o teu coração ficar ansioso. Como diz a palavra de Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa vida pode ser uma vida de luta, pode ser uma vida de sofrimento, mas Deus tem preparado um lugar de refrigério para a tua alma. C.S. Lewis também diz outras coisas maravilhosas. Você talvez já deve ter lido ou ouvido falar nesse livro, As Crônicas de Nárnia. E nas Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis ele fala de um grupo de crianças que sempre está envolto a aventuras. E que essas crianças vêm do mundo que ele chama de Terra Sombria, ou Terra das Sombras, e vêm morar ou vêm viver essas aventuras naquela terra que ele chama de Nárnia. E essas crianças têm uns nomes particulares e tudo mais. C.S. Lewis ele trabalha muito com a simbologia, com muito elemento simbólico. E ele, nessa história, nas Crônicas de Nárnia, ele fala de Cristo e apresenta Cristo na figura de um leão chamado Aslan. E Aslan é aquele que acompanha as crianças nas aventuras, é aquele que defende, protege e que nos momentos mais difíceis aparece para trazer a salvação para aquelas crianças. E nesses contos, nessas crônicas de Nárnia, ele tem algumas histórias e a última história dessas crônicas, dessa sequência de crônicas, é chamada de A Última Batalha. Nesse conto, as crianças descobrem algo que talvez pareceria muito duro, mas que no final tem um regozijo. Aslan se encontra com essas crianças pela última vez e para todo sempre. E eles têm um diálogo. Eu gostaria de ler um pouco desse diálogo para a gente já se encaminhar para o encerramento. Quando as crianças se encontram com Aslan percebe que elas estão com o coração um pouco aflito, um semblante preocupado, e Aslan diz para as crianças: vocês ainda não parecem tão felizes como eu gostaria. As crianças então respondem: é que estamos com medo de sermos mandados embora, Aslan. Já fomos mandados de volta ao nosso próprio mundo muitas vezes. Aslan então responde: não precisam ter medo, disse o leão. Vocês ainda não perceberam? Sentiram o coração pulsar forte e uma leve esperança foi crescendo dentro deles. E Aslan responde: aconteceu mesmo um acidente com o trem, explicou Aslan. Seu pai, sua mãe e todos vocês estão mortos. Como se costuma dizer nas terras sombrias. Acabaram-se as aulas. Chegaram-se as férias. Acabou-se o sonho. Rompeu o amanhã. E à medida que ele falava, já não lhe parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Meus queridos irmãos, eu quero dizer que nós somos essas crianças
que por mais que nós passemos por aflições, lutas, um dia nós vamos ter um encontro com o nosso Senhor Jesus, e tudo que vai acontecer a partir dali vai ser tão lindo, tão grandioso, tão maravilhoso, que a Bíblia diz que nós não teremos nem lembrança das dores passadas. Conforta o teu coração hoje, porque essa vida ela é breve, é passageira, mas Deus tem preparado uma morada eterna de refrigério e regozijo para a tua vida. Nessa tarde eu gosto de convidar os irmãos, aqueles que se sentirem à vontade, aqueles que se sentirem tocados por essa palavra, a unirmos o nosso coração em oração ao Senhor, para que o Senhor nessa tarde Ele possa confortar o teu coração, para que você saiba que o que Deus tem preparado para ti é muito maior e eternamente grandioso em comparação a todas essas coisas deste mundo. Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, Senhor, por mais uma vez podermos refletirmos pela Tua Palavra e entendermos, Senhor, e sermos consolados por esta palavra que acalma, que acalenta e que conforta o nosso coração. Senhor, consola o coração desses irmãos, dessas irmãs que estão aflitos. Abençoa, Pai amado, o coração de cada um deles, para que eles entendam, Senhor, que toda luta que nós passamos nesta vida é passageira. Toda perca que a gente pode ter nesta vida é passageira. E tudo aquilo que nós vamos receber de Ti, Senhor, é eternamente infindável. Deus, consola os corações nesta tarde. Fala a cada homem, a cada mulher, que o Senhor é um Deus que proverá todas as coisas. A você, minha irmã, que está com o coração tão aflito, tão angustiado, não te preocupas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem cuidado da tua casa, da tua família, e Ele há de continuar te guardando e te protegendo até o dia da tua salvação, até o dia que Ele vai te recolher para o céu de glória. Deus querido, Deus amado, eu oro por todos esses que estão aqui nesta live e por aqueles que vão assistir este vídeo posteriormente. Que o Senhor se faça presente no meio da tua igreja, que o Senhor trabalhe em nós e por meio de nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe para que mais embaixadores sejam enviados a este mundo, para que nós possamos propagar o Evangelho da salvação em todos os lugares desta terra. Assim te oramos, te pedimos e por fé te agradecemos no nome santo de Jesus. E quem ora comigo diz amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, um forte abraço. Antes da gente encerrar, eu tenho aqui só alguns avisos para dar para os irmãos. Como os irmãos sabem, a cidade de Pacajus ela também adotou medidas semelhantes ao lockdown estabelecido pelo governador do estado do Ceará, Camilo Santana. E em virtude disso nós tivemos algumas mudanças aqui em movimentação da cidade e tudo mais. Mas enquanto a igreja permanece o que já tinha sido estabelecido. A igreja não pode ter 100% da sua membresia de maneira física e presencial lá no culto, porém nós continuamos com aquela medida de 30%. Então, 30% dos irmãos da aliança com Deus ou daqueles que se sentirem à vontade para nos visitar ou para participar do culto juntamente conosco, nós temos uma vaga limitada de 30% em relação ao nosso total de membros. Então a gente tem que ter aí um controle, por isso que se faz necessário que os irmãos façam as inscrições. A liderança, o pastor Davi e tantos outros já distribuíram aí o link para fazer a inscrição. Faça a sua inscrição para que você não deixe de participar. Você pode, você quer, e se há vaga, vai ser sempre muito bem-vindo para cultuarmos junto conosco. Como eu disse também, em virtude dessas mudanças, nós achamos por bem não só ter um único culto, mas 2 cultos. Então, aos domingos nós temos 2 cultos.
Um às 9 da manhã e um outro às 15 horas da tarde. Um às 9 e outro às 15. Então, quando você for fazer sua inscrição, observe lá o link, que há um link específico para cada horário. Um para as 9 da manhã e o outro para 15 horas. Veja qual é o melhor horário para você, veja quais são as vagas disponíveis. E como eu disse, vai ser uma bênção, vai ser sempre muito bom receber você lá. O pastor César está aí também na live, está avisando. São 2 cultos, certo? Serão 2 cultos, como a gente já estava fazendo. Tem um link também aí no Insta para você poder fazer a sua reserva. E lembrando, irmão Carlos, é claro que não vai poder ir todos os irmãos. Mesmo com 2 cultos, não tem como receber toda a membresia, nem todos aqueles irmãos que desejem estar conosco. Mas o que é que nós vamos fazer? Domingo agora, amanhã, é o domingo de Santa Ceia. Nós vamos estar comungando juntamente uns com os outros, alguns presenciais e outros de maneira virtual. Lembrando, nós vamos ter 2 cultos, um às 9 da manhã e um outro às 15 horas da tarde. Porém, o único culto que será transmitido será o culto das 15 horas da tarde. Então, o culto das 9 não será transmitido. Se você quer acompanhar, se você quer participar da ceia aí na sua casa, reunindo a sua família, as pessoas da sua casa e participar, ainda que de maneira online, mas de maneira espiritualmente unida, se você quer participar dessa ceia, reserve aí um pedacinho de pão, um cálice com um suco de uva, para que a gente possa fazer essa comunhão juntos, amém? Juntos em espírito, juntos em unidade espiritual, amém? Então, só reforçando, amanhã 2 cultos, um às 9, começando às 9, e o outro começando às 15 horas da tarde. Faça sua inscrição pelo link que você recebeu, ou pelo WhatsApp, ou aqui mesmo no Insta, que já tem. E lembrando, amanhã é culto de Santa Ceia, vai ser algo maravilhoso da parte de Deus, como sempre o é. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu conselho, para que você observe e olhe para as coisas desta vida, não do ponto de vista terreno, mas do ponto de vista celestial. Deus tem coisas grandes para a tua vida, e o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Um abraço, a paz do Senhor, e a gente se vê na próxima.